Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida. E o tema que nós vamos iniciar hoje, na hora da enfermidade e luto. Hoje nós vamos fazer uma introdução sobre esse estudo. Sei que muitos já passaram por enfermidade, estão enfrentando a enfermidade. Muitos passaram pelo luto ou estão enfrentando o luto no dia de hoje. E nós temos que aprender, por meio da palavra do Senhor, como passar pela enfermidade, como passar pelo luto. De 2020 para cá, muitos perderam familiares e amigos na pandemia. Famílias todas, muitas famílias foram destruídas pela enfermidade da Covid. Famílias inteiras, apenas sobrando alguém ou não sobrando quase ninguém. E estão enfrentando até hoje a perda dos seus entes queridos. Na minha casa, na minha família, nós tivemos no mês de maio de 2021, um mês muito triste. No dia 13 perdemos uma tia, irmã da minha mãe. No dia 21 de maio perdi meu pai. E no dia 29 de maio perdi minha mãe. 3 perdas em 3 finais de semana. Foi duro, está sendo duro até hoje lidar com essas perdas. Mas Deus tem dado graça sobre graça. A enfermidade e o luto são 2 assuntos muito difíceis de lidar, de aceitar. Principalmente quando a enfermidade não tem tratamento, ou se tem tratamento, às vezes o tratamento não surte efeito, ou às vezes até surte efeito e é curado. E a morte também. A morte é duro você lidar com ela, de você aceitar. E nós vamos tentar, por meio da palavra do Senhor, traçar alguns caminhos para enfrentarmos a enfermidade e enfrentarmos o luto. A enfermidade. Como é difícil entender a dor da enfermidade. Como é difícil lutar para aliviar essa dor terrível. Porque se é alguém da família que está sofrendo pela enfermidade e você está cuidando daquela pessoa, sofre quem está doente e sofre quem está cuidando, porque quer aliviar a dor e não consegue. Então, como tratar isso? Então, a enfermidade, é difícil entender a dor dela e lutar para aliviar esta dor tão terrível. A morte. O que a Bíblia diz a respeito da morte? É interessante que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, verso 55, diz isso. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E se você continuar lendo esse texto, ele vai falar que graças a Deus por Jesus Cristo, a morte foi vencida. Então, a morte é o último inimigo a ser vencido. E nós, que cremos em Cristo Jesus, passamos da morte para a vida. Porque Ele é a ressurreição e a vida. E nós vamos tratar um pouquinho sobre a morte e como passar pelo luto depois que alguém da nossa família faleceu, algum amigo tão chegado. Como trabalhar o luto em nosso coração. Qual é a nossa esperança na enfermidade ou no luto? Qual é a nossa esperança? Se nós olharmos para a enfermidade,
O Evangelho de João, capítulo 9, verso 3, diz assim: respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Estava ali um cego, e os discípulos de Jesus perguntou para Jesus: quem pecou para que ele nascesse cego? E Jesus responde: nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Há enfermidades que é para a manifestação da graça, da misericórdia, da glória de Deus. Lembramos de Lázaro. Lázaro estava doente. Marta e Maria mandou buscar Jesus e Jesus fala: olha, esta enfermidade é para manifestar a glória de Deus. Lázaro morreu. E quando Jesus chegou ali, Marta e Maria disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E ele diz: se credes, verás a glória de Deus. E Lázaro foi ressuscitado. Mas bem antes, Jesus havia dito: esta enfermidade é para manifestar a glória de Deus. E 1 Samuel 1, verso 5 e o verso 20, diz assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ana era estéril e queria ser mãe, mas como se ela era estéril? E seu marido Eucana, quando ele ia fazer a oferta, ele dava porção dupla em favor de Ana. Ana foi ao templo e ali, ajoelhada, orou, falou com o Senhor, pedindo que queria ser mãe. E Deus a ouviu. E no verso de número 20 diz: ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ou seja, há enfermidades que nós passamos, é para o fortalecimento da nossa intimidade com Deus e da nossa fé. Enfermidades que vão para a glória de Deus, enfermidades que vão tratar a nossa fé e a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Qual é a nossa esperança em relação à morte para enfrentar o luto? É difícil, mas temos que ter maturidade para aceitar e tratar isso em nosso coração. Em Gênesis capítulo 48, verso 21, depois disso, Israel disse a José, seu filho: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. José, ele era como um governador do Egito. Ele poderia ter buscado médicos e mais médicos para cuidar da vida de seu pai. Entretanto, ele entendeu a mensagem do seu pai com maturidade. E ele sofreu sim a morte de seu pai. Mas ele tratou isso em seu coração, sabendo que Deus estaria trazendo conforto, que Deus iria levá-los para a terra prometida. Então, irmãos, nós temos que entender, é difícil, eu sei que é difícil, mas ter maturidade para aceitar a morte dos nossos queridos e passar pelo luto, trabalhando isso em nosso coração, sabendo que a saudade vai estar sempre ali, mas trazer a memória, o relacionamento que tínhamos e a certeza da vida que ele teve com Deus e de onde ele está agora em Deus, para a glória de Deus. Então, diante disso, o que a Bíblia diz sobre como enfrentar a enfermidade e o luto? É o que nós vamos ver nesse estudo a partir de hoje. Então, nessa introdução, irmãos, nós vimos que a enfermidade e o luto são dois assuntos difíceis. A enfermidade, como lidar, como entender, e quando é que acontece a enfermidade com as pessoas com quem amamos, como lidar isso? E vimos também a respeito da morte, a mesma coisa, como lidar com a morte, como passar pelo luto, como entender e quando é com as pessoas que amamos. Então, 1 Coríntios diz
que a morte é o último inimigo a ser vencido. Qual é a nossa esperança em relação à enfermidade? Qual é a nossa esperança em relação à morte e o luto? O que a Bíblia diz e como enfrentar esses dois assuntos? Nós vamos ver a partir de hoje e que Deus nos dê graça sobre graça. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai. Nós entramos num estudo muito duro, muito difícil, porque nós não queremos perder ninguém. Nós não queremos enfrentar a enfermidade, mas nós temos que passar pela enfermidade, nós temos que passar pela morte e nós temos que enfrentar o luto. E isso tem que ser tratado em nossa vida. Buscar, Senhor Deus, o fortalecimento da fé, da esperança, da convicção que temos no Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Trate isso em nosso coração, ó Pai, para a manifestação na nossa vida, da Tua glória, da Tua paz e do Teu conforto, do Teu consolo, ó Pai. Ó Deus querido, há muitos que estão passando pela enfermidade. Rogamos a cura, ó Pai, mas Jesus nos ensinou no Pai Nosso, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Há muitos que estão passando, ó Pai, pelo luto. Lembramos ali do Rio Grande do Sul, muitos perderam, ó Pai, familiares. Traga o conforto e o consolo neste momento, ó Pai. Nós rogamos pela reconstrução familiar, reconstrução do Estado, reconstrução, ó Pai, da vida secular e da vida espiritual. Em tudo entregamos nas Tuas mãos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.